De abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Deus hoje tem uma palavra profética sobre as nossas vidas, algo que vai trazer uma revelação profunda sobre os nossos espíritos. Amém? Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela diz aqui: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. E com ele cearei e ele comigo. Profundo isso, muito forte. Eu vou pedir para a igreja ler comigo esse último, capítulo 20. Todos lendo comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Feche seus olhos agora. Vamos agradecer a Deus por todos os benefícios, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, e pedir para que Ele fale ao nosso coração nesta noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que o Senhor fale a cada um de nós, meu Pai, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, cada um segundo a sua necessidade, aquilo que a sua alma precisa ouvir esta noite, Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor alcance pessoas, ó Pai, Senhor Deus, mesmo distantes, Pai, em outros países, sabemos que, Senhor, os cultos chegam, Pai, a distâncias, Pai, muito longes, então eu peço que o Senhor fale a cada um, Senhor. Eu peço, Senhor Jesus, que o Espírito Santo, o Teu Espírito, Pai, tire tudo aquilo, Senhor Deus, que possa trazer distração, que possa trazer, Senhor, neblina durante ó Pai, a ministração, para que seja impedimento para que a palavra entre no coração. Senhor, ó Deus, eu peço, abençoe a cada um, e a Ti damos toda a honra, louvor e glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é tremendo, né? Porque desde o início do culto, eu fiquei pensando, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu ministro hoje? Essa é a palavra? E aí, quando a presbítera viu o culto, e ela falou Salmos 18, aquilo falou muito forte comigo ali, e durante a oração, a presbítera Elaine, ela falou, bato a porta, bato, bato, e aquilo falou profundamente no meu coração. E o meu coração dá tanta alegria hoje por ministrar essa palavra, porque eu sei que é algo que o Espírito Santo, ele, quando ele traz uma revelação, como ele tem trazido todas as vezes nesse altar, e quando eu estava olhando para o telão ali, volta aquela imagem do ano profético, por favor. E quando eu estava olhando ali para o telão do ano profético de Josué, a revelação veio algo assim que queimou ardentemente no meu coração, que é ano de purificação para avanço. E eu vejo na minha vida, irmãos, porque eu tenho vivido coisas este ano que Deus ele tem purificado, Deus ele tem nos colocado como ouro, sabe? E provando, e ele tem purificado para viver este avanço. Eu tenho certeza que é um ano que nós todos aqui viveremos um avanço e algo que nós nunca vivemos em nome de Jesus. Por isso Deus ele tem feito conosco coisas assim que nunca nós vivemos na nossa vida. Palavras e dimensão de palavras proféticas
que nós nunca vivemos em nossa vida. E coisas maiores ainda tem, porque o ano ainda não acabou. Então eu imagino que ainda virá sobre as nossas vidas. Amém? Promessas foram liberadas, promessas já foram liberadas do céu sobre as nossas vidas. E nós temos apenas o quê? Que confiar e sermos fiel àquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Amém? Portanto, Deus ele tem algo para as nossas vidas na noite de hoje. Eu estava vendo o que está acontecendo na China e aquilo me chamou muita atenção. Creio que todos vocês, todos nós, devemos estar cientes do que está acontecendo. A China, ela mandou prender aproximadamente 50 ou 60 pastores cristãos, evangelistas da igreja doméstica e fechou aproximadamente 80 igrejas na China. Fechou de ontem, dessa semana para cá. E o que aconteceu? O povo entrou em oração. A China entrou num processo de caça aos cristãos. Por quê? Nunca se viu um povo se levantar em meio a uma perseguição. E isso me trouxe essa palavra. Por quê? Nós estamos vivendo um tempo de mornidão espiritual. Deus ele mandou uma revelação a cada igreja. E a igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica, uma igreja muito abastada. Porém, era uma igreja morna. Era uma igreja que, devido à sua riqueza, devido à sua fortuna, ela era fria espiritualmente. Ela tinha tudo aquilo que nós fisicamente olhamos e vemos num cristão e falamos: nossa, são verdadeiros cristãos. Abundância, prosperidade. Creio que muitos até falavam em línguas, mas, espiritualmente dizendo, elas eram uma igreja morna. E nós vemos hoje cristãos que nós olhamos, ele aparentemente é rico espiritualmente, aparentemente tem tudo, aparentemente ele demonstra ser rico, mas está frio, perdão, morno, não é nem quente e nem frio espiritualmente. E nessa noite, em nome de Jesus, Deus ele quer trazer um despertamento para aqueles que estão mornos. Nós vemos aqui que nem todos estão mornos. Nem todos estão mornos. Nós temos dentro da igreja pessoas que estão completamente avivadas, pessoas que estão frias, mas a palavra de hoje é que nós devemos nos despertar, para que nós não nos encontremos em situação de mornidão espiritual. Porque nós vemos o parâmetro desses irmãos lá na China. Eles não estão mornos, não estão frios, porém estão cheios da presença de Deus. Porque ao ponto de perseguir a igreja para fechar, significa que aqueles irmãos estão buscando fervorosamente. E me chamou a atenção uma coisa que a pessoa que criou a igreja doméstica, ela só tinha uma página da Bíblia. Uma única página da Bíblia. Eu não lembro qual que era a página, mas ela meditou todos os dias naquela página. E todos os dias, uma única página da Bíblia que foi arrancada e foi dada para ele converteu mais de 1 milhão de pessoas. Tremendo isso, né? E se tornou um dos pastores que foi perseguido, foi preso, foi torturado e não foi morno. Então nós devemos tomar cuidado com a mornidão espiritual. Aqui quando ele fala igreja, nós entendemos a igreja como individualmente cada pessoa. Igreja que está morna. Quando fala, ela está praticamente, ela não é nem quente e nem fria dentro da igreja. Ela é morna. E a palavra que diz que Deus irá vomitar essa pessoa da presença dele. Muitas pessoas se encontram, é um alerta, porque muitas pessoas vivem vidas cheias de atividade. Assim como essas pessoas que eram lá de Laodiceia, eram pessoas prósperas, com ricos negócios, cuidavam das suas vidas. E nós temos hoje pessoas que têm o coração completamente vazio de Deus, porque a aparência espiritual está muito mais ligada à vida dela nas coisas físicas, nas coisas materiais da vida dela, porém,
quando nós olhamos para a vida espiritual numa profundidade, numa essência, ela não tem aquela essência e profundidade de intimidade, que é aquilo que nós buscamos nessa igreja. Tempo que eu vivo a experiência profética neste altar, nesta igreja, eu vejo a profundidade que é a experiência com Deus. E quando nós falamos experiência, é viver com Deus todo tempo, todo momento. E quando nós vivemos todo momento com Deus, nós nos tornamos cada dia mais labaredas de fogo viva. Nós nos tornamos cada dia mais pessoas que são fontes de água viva. Declare onde você está. Eu sou fonte de água viva. E quando eu sou fonte de água viva, eu levo vida. Amém? Igreja, a igreja de Jesus está, nós olhamos aqui nesse parâmetro desta palavra, que Jesus está do lado de fora. Que Jesus está do lado de fora da vida destas pessoas. E Ele está batendo a porta, Ele está dando oportunidade nesse final dos tempos. Imagina o seguinte, vai chegar um tempo, como está sendo feito lá na China, que as pessoas irão, nós chegaremos nos lugares, as igrejas estarão fechadas. Não poderão mais entrar nas igrejas. Nós estamos vendo o que será, o que irá acontecer no futuro muito próximo, não muito distante, aonde pessoas chegarão nas igrejas, as portas estarão lacradas, pastores serão presos, cristãos serão perseguidos. E muitas pessoas têm olhado para isso, estão virando as costas para aquilo que está acontecendo e vivendo as suas próprias vidas, se preocupando com as suas próprias riquezas, abandonando os princípios espirituais, abandonando os princípios que Deus tem estabelecido para viver um período de santidade. O mundo tem se preocupado, eu vi esta semana as pessoas se preocupando com coisas tão, gente, desculpa, é até difícil dizer isso, pessoas se preocupando com aliens. Pessoas perdendo seu tempo, buscando coisas como essa. E cristãos se preocupando, divulgando, falando, quando nós temos que nos preocupar o quê? Com a profundidade da vida espiritual. As pessoas estão adormecidas espiritualmente, adormecidas com a sua própria vida, pessoas estão adormecidas com as suas próprias preocupações, ao ponto de não se preocupar com a sua própria vida, irmãos. Olha o que aconteceu com uma moça esses dias, foi pular de uma ponte, naquele esporte lá, bungee jump que fala, esqueceram de colocar a corda nela, a própria pessoa não se preocupou em colocar a corda, as pessoas que trabalham não colocaram a corda, ela foi jogada de cima de uma ponte de não sei quantos metros. As pessoas estão adormecidas com as coisas da vida dela. Uma moça nova de 21 anos. E o povo cristão está adormecido também espiritualmente, vivendo uma vida tão morna, que está esquecendo da sua corda espiritual, e estão pulando em situações da vida delas, e muitas estão esquecendo, estão pulando, estão morrendo espiritualmente. Mas o Senhor Jesus, Ele diz nesta noite para a igreja, eu quero trazer você para meu reino. Eu quero trazer você para experiências que você nunca viveu. Eu quero trazer para você uma vida tão rica, tão profunda, que nenhum dinheiro, nenhum ouro deste mundo pode comprar aquilo que eu tenho para você. Então, em nome de Jesus, receba nesta noite, irmãos. O Senhor tem algo maravilhoso para a tua vida, para a nossa vida. Só basta nós confiarmos, colocarmos a corda, nos prendermos e nos fixarmos e sermos quentes e sermos fervorosos, nós não trocarmos aquilo que é o precioso por aquilo que não é de Deus sobre as nossas vidas, mas por aquilo que é eterno, porque Deus, Ele quer derramar algo sobre a tua vida muito poderoso em nome de Jesus, amém? Jesus quer que você tenha uma vida toda de plenitude e não uma vida em
partes. Enquanto a igreja de Laodiceia vivia uma vida em partes, uma vida onde era dentro da igreja, vivia uma vida de comunidade, vivia uma vida aparentemente em sociedade cristã, mas não vivia a plenitude daquilo que o Espírito Santo tinha. Mas a misericórdia de Deus era tão profunda, que ele chama aquela igreja para uma profundidade. Ele não diz aqui, eu estou à porta, estou do lado de fora, estou aqui, eu quero entrar. O Espírito Santo, Jesus, ele diz, eu estou aqui do lado de fora e eu quero entrar na tua vida. O Espírito Santo diz, eu estou aqui, eu bato a porta, deixa eu entrar. E aí ele diz, não crie resistências para o meu chamado, porque eu quero entrar. E quando eu entrar, vocês vão sentir algo que vocês nunca sentiram na tua vida. Em nome de Jesus, vocês vão ter profundidade espiritual que vocês nunca sentiram. Vocês vão ter uma essência trocada por algo tão tremendo e tão maravilhoso. Em nome de Jesus, que vocês virão ser testemunhas daquilo que Deus vai fazer, irmãos. E aí eu lembro daquilo que foi ministrado aqui no altar, que Deus está nos preparando, irmãos. Deus está nos preparando para algo sobrenatural que vai fazer sobre esse ministério. Nós alcançaremos de norte a sul, de leste a oeste. Eu não sei o que acontece, porque todas as vezes eu tenho sonho. E todas as vezes que eu sonho, irmãos, a igreja está cheia. A igreja está lotada. Toda vez que eu tive um sonho, que este sonho ficou assim tão forte na minha mente, eu sonhei que eu estava chegando num novo templo que a igreja estava, e aí eu entrava assim pela lateral, e era muito parecido com a igreja lá da saúde, só que era maior. E aí eu olhava lá atrás, o bispo estava lá no altar e cheio assim de jovens, cheio de jovens, tal, 40 anos, 45 que nem eu, tudo jovem assim, sabe? E aí eu entrava pela lateral, assim, eles estavam colocando drywall nas portas, preparando a salinha do kids, o negócio. Aí eu entrava assim e falava, não, muda tudo, tira tudo, não é isso que o bispo queria. Ele quer assim e tal, que vai até o teto e tal, e não sei o quê. Aquele quer um aquário de vidro para toda vez que ele passar, ele poder ver o que está acontecendo aí dentro, e não sei o quê. E aí eu olhava assim, e aí eu falava, nossa, a igreja é a coisa mais linda, irmão, o altar, assim, sabe? E assim, no fundo tinha um telão tão grande. E eu falava, meu Deus, no sonho eu já tomei posse. Tome posse aí também, em nome de Jesus, amém? Porque Deus está nos preparando para este tempo. Imagina só, nós estamos sendo tão forjados, tão preparados, que quando chegar nesse tempo, nós seremos cheios da unção e da presença de Deus, amém? Amém? Oh, glória. Irmãos, então eu quero liberar sobre as nossas vidas 4 coisas que Deus quer sobre nós, amém? Primeiro irmãos, todo cristão que Deus quer forjar, que Deus ele quer trazer, ele quer entrar pela porta e fazer de você algo tão extraordinário. Primeira coisa é fuja da obediência seletiva. Meu Deus, como assim, pastor? Fugir da obediência seletiva. É o seguinte, eu só obedeço quando me convém. Eu só obedeço quando é algo assim que, sabe, vai segundo os meus valores, vai segundo as coisas que eu acredito, segundo as coisas que eu quero. E aí sabe o que acontece? A pessoa entra no sono espiritual, porque ela só faz aquilo que é seletivo para ela, aquilo que agrada a ela. É como as pessoas lá de Laodiceia faziam as coisas que eram convenientes ao status social que cada uma tinha, ao status social que ela vivia. E o Espírito Santo, na realidade, ele quer elevar, ele não quer status social. O Espírito Santo, ele quer o quê? Que nós descemos um degrau para que nós possamos subir espiritualmente. Quanto mais cheios da presença, aquilo que Jesus ele disse para Tiago e Marcos, se eu não me engano, que ele falou o seguinte: o menor será o maior. E é isso que ele quer nas nossas vidas. Nós seremos cheios da presença de Deus. A mornidão gera um estado de dormência. As pessoas não rejeitam a Deus totalmente, porque ela não é nem quente e nem fria, mas também não se queima por ele. Ou seja, ela não é quente.
A pessoa que é seletiva, ela não se queima pela presença de Deus. O que é se queimar pela presença de Deus? Ela não tem o coração e a vida aberta para ser tratada. Quando vem o fogo na vida dela, ela corre. Quando vem o chamado, ela corre. Quando vem a prova, eu não digo prova na vida, não, situação, dificuldade, perseguição, mas quando vem a prova do altar sobre a vida dela, ela corre. Quando vem o tratamento de Deus sobre a vida dela, ela corre, porque ela é seletiva, porque ela é orgulhosa, porque o orgulho está dentro de si. E Deus, ele quer tratar isso daí nessas pessoas. E isso faz com que as pessoas, ela seja adormecida pelo seu próprio estilo de vida. O próprio estilo de vida que a pessoa tem adormece a vida dela. A própria vida que ela leva deixa ela adormecida espiritualmente. Então ela não é nem quente nem fria. Ela é praticamente uma pessoa que não interfere em nada. E aquela pessoa que não interfere em nada espiritualmente, é até um termo engraçado, aquela pessoa que não incomoda o inferno, é aquela pessoa morna. Não é a pessoa nem fria, porque a pessoa fria, o inimigo ele nem se incomoda, a pessoa quente ele se preocupa. Agora a morna, ixi, tá lá, ó. Mas Deus, ele quer o quê? Ele quer que nós sejamos carvão. Ele quer que nós sejamos o quê? Labareda de fogo, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, você é labareda de fogo. E eu não estou falando aqui de aquele pentecostalismo, eu estou falando aqui, irmãos, labareda de fogo é que nós somos cheios, avivado, um mover profético, aquele que não vive religiosidade, uma falsa crendice, não. Nós somos o quê? Um povo escolhido por Deus, nação eleita, sacerdócio real. Sabe o que significa isso? Nós somos sacerdócio real, aonde nós colocamos as plantas dos pés, aquela região, ela passa por transformação, como essa igreja. O que nós vivemos é exatamente o que a igreja que nós vivemos vive. Aonde a igreja está, acontece milagre, acontece transformação. Eu creio que na nossa vida tem que ser a mesma coisa. Amém? Aí eu lembro quando o bispo fala aqui no altar, quando a igreja veio para cá, situações foram mudadas, governo foi estabelecido, situações que outrora eram de roubo, de aflição, de paralisação, naquela região foi liberada uma bênção. A luz, imagina o seguinte, é como a luz que ela vem aqui, a luz está aqui. Aonde está ao redor, tem a luz de Deus. E o diabo, ele corre. Então essa luz está sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Aonde você está, você é luz. E aonde você pisa a planta dos pés, aonde você está lá, o governo de Jesus está sobre a tua vida. Mas ele diz nessa noite, eu quero entrar. Eu quero viver. Eu quero que você tenha essa intimidade comigo. Cear significa ter intimidade. Imagina você sentar à mesa com Cristo. Está lá, está com Ele, ceando com Ele, essa intimidade, é isso que Ele quer sobre as nossas vidas, amém? Viver o sincretismo religioso, a busca de Deus, não é uma forma mecânica, não é ir ao culto, eu vou nos meus cultos de domingo, eu vou lá, eu faço a minha presença, eu vou lá nos domingos, eu vou às quintas-feiras, sabe, de uma forma mecânica, não é isso que Deus ele quer das nossas vidas. Ele quer que a nossa vida seja, do momento que eu acordo, do momento que eu vou dormir, seja um culto para Deus. Amém? Ele quer do momento que nós acordamos e abrimos olhos, tudo que sai da nossa boca seja para cultuar a Deus. E é isso que nós vivemos. Um culto completo a Deus. E quando nós temos esse coração voltado de culto a Deus, nós chegamos aqui como uma continuidade do culto que nós fizemos o dia inteiro. E aí Deus nos alimenta ainda mais com a palavra. Amém? Receba em nome de Jesus. Então declare onde você está. Eu declaro, hoje terei um relacionamento genuíno e profundo com Deus. E é uma frase que eu quero que vocês guardem. Guardem no coração de vocês. Quem se submete 50% ao Senhor, ainda é 100% o Senhor da sua própria vida. E não é isso que Deus quer. Ele quer 100% da tua vida. Ele quer 100% da nossa vida, não 50%. Amém?
A igreja de Laodiceia, ela vivia 50%. Só que Deus chamou ela para viver um relacionamento de 100%. Os irmãos da China não vivem um relacionamento de 50%. Eles vivem um relacionamento de 100%. Não se preocupam em ser presos, perseguidos. Não se preocupam, porque eles sabem que aquilo que Deus tem para a vida deles é maior que qualquer coisa em nome de Jesus. Amém? Segundo, liberação sobre as nossas vidas é a entrega total e a crucificação do eu. Porque quando Deus nos chama, Ele bate a porta, Ele quer entrar nas nossas vidas, Ele chama nós, Ele nos chama para o seguinte: coloque aqui na cruz a tua vida, coloque na cruz o seu próprio eu, coloque na cruz tudo aquilo que é a tua própria essência, porque o que eu quero colocar sobre você é uma nova essência, o que eu quero colocar sobre você é uma nova estrutura, é uma nova presença, amém? O Espírito Santo te convoca para uma união total. Diga aí onde você está. Eu terei, e eu tomo posse de uma união total com Deus. Não 50%, 100% da minha vida. Ele quer cear com você. Em outras palavras, Ele quer intimidade com você. E a pergunta que eu faço para a igreja, e eu quero que vocês reflitam, você quer ter esse nível de intimidade com Deus? Nós queremos ter esse nível de intimidade com Deus, de Ele bater a porta e você abrir essa porta e falar: Senhor, entra. Entra, porque eu vou colocar aqui nessa cruz aqui, eu vou colocar na cruz tudo aquilo que tem dentro de mim. Eu vou colocar nessa cruz aqui, eu vou crucificar hoje a minha própria genialidade, o meu orgulho, a minha soberba, os meus pensamentos, os meus desejos. Permito ser tratado, permito ouvir, prometo me calar. Eu vou colocar todos os meus temperamentos nessa cruz. Eu vou crucificar tudo, os meus temperamentos. Sabe? Eu sou uma pessoa esquentada. Eu vou colocar aqui na cruz. Eu vou colocar na cruz, eu abro mão. Eu abro mão dos vícios. Eu abro mão, sabe, das coisas que eu falo, das coisas que eu vivo, da vida que eu vivo, dos 50% que eu vivo. Eu abro mão. Eu coloco na cruz, eu crucifico. Definitivamente eu crucifico. Eu crucifico. Assim como o Senhor Jesus crucificou na cruz, morreu por mim, eu crucifico também. E aí terá uma vida 100%. Ser totalmente quente significa crucificar toda a sua autoexistência. Participar da morte de Cristo e também da ressurreição de Cristo. Levante sua mão e declare: eu ressuscito agora. Eu ressuscito junto com o meu Senhor para viver a plenitude da essência dele sobre a minha vida em nome de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha e a tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. E é interessante que essa cidade, a cidade de Laodiceia, quando aconteceu um terremoto, estava lendo hoje que quando aconteceu um terremoto, ela não pediu um centavo para Roma, de tão rico que ela era para reconstruir a cidade. Ela era rica na produção de lã, por isso roupas brancas. Ela era rica na fabricação de colírio para medicina. E Deus, ele fala aqui, ó, nem todo o teu ouro, nem toda a tua riqueza pode comprar aquilo que eu tenho para você. Vem e compre de mim o ouro provado. Vem viver a plenitude comigo. Vem para que te enriqueças verdadeiramente. Quando ele fala para você, crucifica toda a tua essência, crucifica tudo aquilo, porque quando eu entrar, o que eu tenho para você é uma riqueza maior do que aquela que você já pensou e você já viu. Tudo aquilo que você vê, que as pessoas ostentam e vivem, eu tenho algo muito maior para a tua vida em nome de Jesus, amém? Porque eu tenho o que eu vou te dar, sabe, irmãos, nós vamos andar por ruas de ouro. Quem experimentou nesta vida coisas assim, que não é errado o cristão prosperar, mas o coração não está nisso. O coração está onde? Em Cristo, porque o orgulho, a vontade e os desejos foram colocados na cruz. E Deus, ele vai colocar coisas maiores. Roupas brancas, sabe? Roupas verdadeiramente brancas na alma.
para que te vistas e não apareça a vergonha da nudez. O que adianta ter tudo, construir tudo, riquezas, fortuna, o orgulho fica naquilo e a vergonha da nudez, porque quando é exposto a vergonha da nudez, quando é exposto tudo aquilo que a pessoa produz espiritualmente, ela na realidade está nua espiritual. Ela não tem nada espiritualmente. As pessoas lá de Laodiceia eram nuas espiritualmente. Tinham as melhores roupas, mas espiritualmente eram nuas. E Deus, Ele quer nesta noite, irmãos, Ele vai fazer com que nós produzirmos algo tão maravilhoso e tão profundo, que as pessoas verão e falarão, eu quero isso, eu quero. Eu quero colocar a minha vida nesta cruz. Eu quero colocar a minha vida nesta cruz. Eu desejo colocar a minha vida debaixo deste governo e desta autoridade de Jesus. Porque os nossos olhos, irmãos, o colírio, Deus vai abrir esse colírio que ele fala aqui, ó, e que unja os teus olhos com o colírio para que veja. É o colírio da unção verdadeira de Deus em nome de Jesus. Amém? E terceiro, a habilitação e propósito de Deus. Deus vai liberar sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, de cada pessoa, a habilitação espiritual da profundidade de Deus. Amém? Jesus, quem te mostra o que acontece quando você abrir a tua porta do coração. Jesus, quando você colocar toda a vida, tudo aquilo na cruz, e abrir a porta e falar, Senhor, entra, verdadeiramente entra. Ele tem algo tão profundo, porque quando você abrir a porta, ele vai derramar tesouros que você nunca viu, experiências que você nunca teve com Deus, e a habilitação que você nunca viveu. Posso ouvir um amém? Em Efésios 3:17, Deus ele diz, declare onde você está. Nós vamos declarar, hein? Porque quando nós declaramos, o céu abre e com autoridade Deus derrama sobre as nossas vidas. Que Cristo habita em mim. Fala, Cristo habita poderosamente na minha vida. E Efésios ele diz, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. É uma palavra que eu escuto isso e meu coração ele enche de alegria. Eu escuto essa palavra e meu coração transborda de alegria e de certeza de fé, porque ele fala aqui, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. Irmãos, é tão profundo isso, porque quando ele entra na porta, quando você abre a porta do teu coração, ele habita em você. Ele habita em você, assim como diz a palavra aqui em Efésios, pela fé, no vosso coração, e esse coração ele é transformado. E aquele coração que é transformado, aonde havia tristeza, haverá alegria. Aonde havia medo, haverá coragem, porque o Espírito Santo ele entra e aonde ele entra, ele faz transformação. Amém? Porque ele vai habitar, ele fala habitar. E é profundo isso. Quando nós olhamos cada ponto da palavra, e ela entra, a palavra diz que quando ela entra, ela separa. Então nós entendemos que ele habita pela fé no nosso coração, ou seja, todos os meus temores, tudo aquilo que eu vivia, todos os meus medos, eu entreguei, coloquei na cruz, e ele habita em mim, e aí eu vou viver uma vida plena, sem medo. Pode ter a perseguição, mas eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Irmãos, e é uma troca assim, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu olho e vejo o seguinte, é uma troca assim, muito assim, como eu posso dizer, imagina, você não tem nada, aqui a palavra ele chama o que a igreja de Laodiceia? Miserável, aqui ó, não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu, então nós entregamos tudo, nós somos, a pessoa é miserável, desgraçada, porque a vida dela está. Só que quando Jesus ele entra, ele deixa de ser tudo isso. E ele passa a ser o quê? Abençoado, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para viver algo tão diferente, tão profundo em nome de Jesus. E ele não está te chamando para uma visita de domingo. Ele não está te chamando como aquela visita que vem de domingo.
Porque tem pessoas, nós vemos, irmãos, em muitos lugares, que as pessoas estão tratando o relacionamento com Deus como uma visita de domingo. Aquele parente que aparece de domingo em casa. Aquela pessoa que só vai aos domingos na igreja. Eu vou lá visitar, como aquele parente que vai visitar os domingos. Deus não quer isso. Deus, ele quer mais. Deus não quer um momento casual. Ele deseja fazer habitação permanente em cada coração. Ele deseja morar permanentemente. Ele deseja estar dentro do teu coração. Ele deseja todas as vezes que você orar, ele vai te encher de tanta unção, tanta presença, que você vai sentir como se você já estivesse na presença e no reino de Deus, porque é isso que ele quer. Ele fala: eu bato a porta, eu vou entrar e vou fazer habitação. Ou seja, nós vamos ser transportados para o reino de Deus, mesmo estando nesta terra. Você vai falar, você vai dobrar o joelho no chão, vai orar na madrugada, e é como se você tivesse sido transportado para o terceiro céu. Você não vai querer nem parar de orar. Você vai estar em casa, você vai estar em jejuando, você não vai nem sentir fome. Você fala: não, poxa, mas já tem que parar o meu jejum. Não, vou puxar mais 1 hora, mais 2 horas, porque está tão caloroso, está tanta presença de Deus, que eu não quero parar, não quero parar. Nem um ouro, nem uma prata deste mundo aí, paga tudo isso, é maravilhoso. E, irmãos, Jesus quer habitar em tudo. Jesus, ele não quer só habitar, quando ele habita no coração, quando nós abrirmos a porta, ele habita em tudo. É isso que nós devemos entender, que ele vai habitar no meu trabalho, ele vai habitar nos meus estudos, ele vai habitar no meu relacionamento, ele vai habitar em tudo aquilo que nós vivemos. Nós não podemos tirar Jesus de nada. E é um aviso que ele diz: se Jesus não é mais importante na tua vida, se Jesus não é mais importante, você não chama Jesus para o teu trabalho, se você não chama Jesus para viver com você o tempo todo, quando você sai, quando você vai em algum lugar, se você não chama Jesus para habitar com você, para estar com você, irmãos, é um alerta. É um alerta que nós devemos olhar: será que eu não estou ficando morno? Se todas as vezes que eu saio de casa para algum lugar, eu não chamo Jesus para estar comigo. Se eu não chamo Jesus Senhor, eu clamo: Senhor, agora, o Senhor habita no meu coração, me dá clareza. Todas as vezes eu vou para uma situação assim, eu peço: esteja comigo, porque Ele bate a porta. E você, para completar e para estar totalmente na tua vida, em nome de Jesus, permita Ele habitar. Permita Ele habitar no coração, sem ressalva, sem nada. Deixa tudo na cruz. Abandona tudo, crucifica, e Ele vai entrar, e Ele vai fazer a boa obra em nome de Jesus, amém? E aí nós olhamos novamente para Apocalipse 3:20, aonde ele diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e ele ceará comigo. E com ele cearei, e ele comigo. Jesus quer que você entre no reino dele. Jesus, ele não quer que você coloque só metade da perna assim, ó. Aqui é o reino dele. Isso aqui é o reino. Ele não quer que você coloque só metade da perna aqui, 50% aqui e 50% aqui. Ele quer que você entre completamente no reino dele. Ele não quer que você, se preocupe com nada. No reino dele, ele governa o seu coração. Eu quero que a igreja se coloque de pé nesta noite. Porque o chamado dele é: eu bato a porta. Eu bato a porta. Eu bato. Ele está do lado de fora, ele está batendo a porta. Você pode ouvir a voz dele? Você consegue ouvir a voz dele? A ovelha escuta a voz do seu pastor, ele bate lá na porta. E nós reconhecemos a voz do nosso pastor. E ele bate a porta e fala: entrarei. Abre a porta e entrarei até ele. E com ele cearei. E com ele cearei. E ele comigo. Olha que tremendo. Olha que glorioso. Olha que maravilhoso.
e com ele cearei, e com ele terei intimidade, e com ele falarei, e com ele compartilharei as coisas do meu reino, e com ele compartilharei os segredos espirituais, e com ele eu derramarei da unção, da presença, e com ele eu derramarei coisas profundas espirituais, irei discernir com ele as coisas espirituais, porque aqueles que buscam as coisas espirituais terão discernimento das coisas espirituais, porque 100% do coração deles está na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, ele bate a porta. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, você que está acompanhando a live agora, não é mais um culto agora, agora é o momento de você ter profundidade, porque ele bate a porta, e você vai colocar a mão no teu coração. Se você está em casa acompanhando esta live, você vai esquecer de tudo agora e vai colocar a mão no teu coração e você vai, pela fé mesmo, você vai abrir a porta do teu coração. Se você estava morno espiritualmente, se você dizia, Deus, eu tenho, sabe, preocupado com tantas coisas deste mundo, meu coração, minha vida estava na riqueza, está no trabalho, eu não tenho mais colocado o Senhor em nada, eu não tenho mais colocado o Senhor no meu trabalho, em nome de Jesus, agora você vai abrir a janela do coração, a porta, e Ele vai entrar em tudo, e você vai cear com Ele, e nesse momento Ele vai derramar a tua presença, o Espírito Santo, e você vai sentir algo profundo espiritual. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós, Pai, entramos na tua gloriosa presença, Pai, porque, Senhor, tu bates a porta, Senhor, e nós abrimos esta porta, Pai, do nosso coração, e o Senhor, meu Pai, tem permissão para entrar, o Senhor tem permissão, Senhor, para habitar e viver no nosso coração, Senhor Jesus, porque nós queremos viver esta profundidade espiritual, nós queremos viver algo novo, algo profundo, Senhor, nós queremos viver, meu Deus, aquilo que o Senhor tem, Senhor, derramado neste altar, Senhor. Pai, todo esse tempo, Senhor, o Senhor tem derramado, o Senhor tem se manifestado, Senhor, para que nós possamos viver, meu Pai, esse avanço, Senhor. O nosso coração tem se purificado, ó Deus, para que o Senhor possa habitar e viver em nosso coração, meu Deus. E nós somos tão gratos, Senhor Jesus, porque nós podemos chegar aqui na tua casa, na tua presença, as portas estão abertas, Pai. Senhor Deus, há servos do Senhor, meu Pai, ungidos, Pai, com autoridade para nos abençoar, para liberar bênçãos, Pai, palavras proféticas, Deus. Senhor Jesus, por isso, Deus, nós nos alegramos, e não queremos ter uma vida de 50%, não queremos ser 100% os donos da nossa própria vida, não, Senhor, nós queremos ter, Pai, uma experiência na totalidade de 100% com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo, Senhor, nós deixamos na cruz, nós deixamos, Pai, na cruz o orgulho, nós deixamos os temperamentos, nós deixamos, Pai, tudo no Senhor, para viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, para viver, Senhor, experiências na qual nunca sentimos, no qual nunca vivemos, Pai, porque cremos que o Evangelho é experiência, Senhor Jesus. Senhor, ora, aquele, Senhor Deus, servo do Senhor, que iniciou aquele projeto na China com apenas uma página da Bíblia, Pai. Deus, com apenas uma página, ou apenas, Senhor, uma palavra, Senhor Jesus, e ele ganhou almas, e ele, Senhor Deus, sofreu perseguições, meu Pai, e mesmo assim, Senhor, ele vivia experiências, Senhor Jesus, ele viveu a profundidade, Senhor Deus, nas prisões, nas perseguições, e nós somos um povo, Senhor Deus, Espírito Santo, que temos aqui, Senhor Jesus, ó Pai,
Ah, Senhor, o privilégio, Senhor, de neste momento, Pai, termos a igreja aberta, temos a liberdade, Senhor do Senhor. Então que o Senhor possa usar as nossas vidas, Deus, para fazer a tua obra, a tua vontade, usar as nossas vidas, Senhor, para sermos flechas do Senhor, para sermos ganhadores de almas, Senhor Jesus, para aquilo que é ministrado, Senhor, no teu altar, para a palavra que é lançada sobre as nossas vidas, nós possamos levar, Senhor, as pessoas, Deus, para que nós possamos, Senhor, levar as boas novas, levar as bênçãos de Manassés, de Efraim, que está sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas, Deus. Por isso eu peço, derrama da tua unção, derrama, Senhor Deus, da tua presença, capacita, habilita, dá autoridade, que a visitação do teu Espírito Santo venha com poder sobre a vida de cada um de nós, Senhor, nos enchendo, Senhor, da tua presença, e nós somos, Pai, verdadeiramente fontes de água viva, e que cada palavra, Senhor Deus, que nós, Pai, lançarmos, ó Deus, sejam palavras cheias de autoridade, palavras cheias de unção, para transformar, para edificar e para ser bênção. Ó Deus, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua igreja, Senhor Jesus, ó Pai, as bênçãos profundas dos céus. Eu declaro, Senhor Deus, ó Pai, que eles viverão, Senhor Jesus, coisas que nunca viveram, o que os olhos nunca viram, o coração nunca sentiu, Senhor. Aquilo que está reservado nos céus, eles venham viver essas experiências profundas do Evangelho e ser capacitados, ó Pai, para viver um novo tempo, daquilo que nós, Senhor, viveremos, porque já está decretado no céu. Eu creio, já está decretado, Senhor Jesus. Ó Pai, aquilo que nós viveremos, o novo tempo, a honra da segunda casa será maior que a primeira. Assim eu creio, ó Deus. Então nós seremos forjados, capacitados, Senhor, para viver este tempo, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Deus é maravilhoso, profundo, pleno, maravilhoso, irmãos. Porque Ele agora mora nos nossos corações, de forma profunda, em nome de Jesus. Eu quero que a igreja, como um ato de gratidão, de fé, de amor, por aquilo que Deus tem feito, pela misericórdia, pelo favor dEle, nós vamos agora expressar o amor que nós temos pela obra, de forma que nós possamos expressar num ato de fé com Deus. Então eu vou convidar a igreja para pegar um envelope que está na cadeira. Você que está acompanhando até a live, nesta live, você pode fazer agora um ato de fé de gratidão, porque Deus quer te elevar para experiências sobrenaturais, porque tudo aquilo que você planta, tudo aquilo que você plantar, você vai colher a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, amém? Levante seu envelope ao alto. Nós estamos aí chegando ao dia 20, período do aluguel da igreja, IPTU, contador, e como igreja de Cristo nós somos um corpo, e todo corpo nós devemos cobrir a igreja, nós devemos nos preocupar, porque a riqueza que Deus tem espiritualmente para as nossas vidas, a igreja de Laodiceia era rica, mas ela era pobre espiritualmente. Nós somos ricos espiritualmente, e Deus quer nos colocar como coluna da casa, ricos também nesta terra, para que nós possamos abençoar a casa do Senhor, porque nós vamos crescer, e vamos crescer, tanto a igreja como as nossas vidas também, amém? Levante o envelope ao alto, e vou declarar uma bênção sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço, meu Deus, que esta semente que será plantada na tua casa, na tua obra, Senhor. Ó Deus, o Senhor vem olhar para cada um agora, Senhor, e derramar bênçãos sem medidas. Senhor, ó Pai, eu lembro que está escrito daquela senhora que colocou aquelas moedas que ela tinha, Senhor. Mas tenho certeza que nos céus, ó Pai, foi liberado algo tão maravilhoso na vida dela. Eu quero liberar sobre a vida da tua igreja, Senhor,
daqueles que aqui estão, daqueles, ó Pai, que acompanham até lá nesta live, Senhor, que eles viverão, meu Pai querido, nesta semana, uma bênção tal maneira, Senhor Jesus, que abalar os alicerces daquilo, Senhor Deus, que eles estão vivendo. Deus, o Senhor abrirá portas aonde eles menos imaginam. Haverá recursos, Pai, sobre a vida deles, da onde eles menos imaginam. Senhor Jesus, haverá, Senhor Deus, providência do céu sobre a vida deles. E que essa semente, Senhor, ó Deus, que Ele está colocando agora neste altar, Senhor, venha ser sobre a vida dele, Pai querido, algo tão tremendo, que ele colherá, Senhor, a 100 por 1, vai se multiplicar na vida dele, assim eu declaro e profetizo na vida dele, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Você pode fazer a tua oferta de fé aqui pessoalmente no gasofilácio, ou através dos QR Codes na parede e também da chave Pix, que é o número 44 162 660 001 1000 contra 44. Eu vou repetir: 44 162 660 1000 contra 44. Em nome de Jesus, amém? E essa semana será uma bênção e você vai vir contar o teu testemunho aqui na igreja em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém com fé? Glória a Deus. Irmãos, essa semana, quinta-feira, tem culto da vitória. Venha. Quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós nos alimentamos, mais rico nos tornamos espiritualmente, em nome de Jesus. Domingo, nós temos a culto da família, celebração da família. Venha com a tua família, abençoar, consagrar, sabe? Já começa o teu culto de manhã e à noite você vem para receber a tua vitória em nome de Jesus. Estamos chegando em julho, a faixa já está aqui à frente. Em julho, agora dia 25, nós teremos o nosso arraial, já estou avisando aqui. Traga a tua família, já vai divulgando, vai comentando, né? Para que nós temos certeza que será uma bênção, será assim algo maravilhoso. Não vejo a hora de chegar de ficar lá fritando os pastéis e tá lá na fritadeira. Eu sou o fritador oficial, amém? Os melhores pastéisinhos você encontra dia 25 aqui no Arraial Ungido. Amém? Em nome de Jesus. Então, levante seus braços ao alto, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a bênção do Senhor esteja sobre ti, porque Ele habita no teu coração. E Ele vai viver. E você viverá e ceará com Ele para viver um novo tempo, em nome de Jesus. Que Ele te leve em paz, em segurança, que Ele leve você para viver uma noite abençoada na tua casa, com a tua família. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Tem cantina lá, tá, pessoal? Tem 2 coxinhas, se vocês não correrem, eu vou pegar.